Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, louvado seja somente Allah, o Senhor do Universo, e que a sua paz e as suas bênçãos estejam com o profeta Muhammad, com toda a sua família e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Olá, novamente mais um encontro que nós temos com vocês aqui do canal Córdoba Internacional de Madrid, fazendo programas agora também na língua portuguesa para o Brasil e todos os outros países que falam o idioma português. Estamos falando então sobre as técnicas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se utilizava para ensinar às pessoas os mais diversos assuntos. No programa passado nós citamos um exemplo que eu agora quase me esqueço qual que é. Sim, o exemplo do dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele pergunta aos seus companheiros para que eles imaginassem que existisse um rio em frente às suas casas, se banhassem 5 vezes ao dia, etc. E já explicamos esse, mas existe também um outro, ou seja, sempre explicando, usando esse hadith como uma explicação de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam utilizava a técnica de perguntas e respostas por 2 motivos. Uma, para testar o conhecimento dessa pessoa, para saber como ele vai explicar depois. E segundo, se utilizando de exemplos para que você tenha uma ideia na sua cabeça, visualize uma situação na sua mente. E então, quando ele fosse explicar o exemplo que ele tinha em mente para explicar, caísse de acordo com aquela primeira visualização que a pessoa teve. Um outro exemplo dessa mesma técnica é num outro dito também de Abu Huraira, radiyallahu anhu, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergunta: vocês sabem quem é o muflis? Quem é a pessoa que é muflis? Os companheiros então respondem que eles sabiam, a palavra muflis em árabe era conhecida, e eles perguntaram, é aquela pessoa que não tem nenhum dinheiro e nenhuma propriedade, ou seja, a pessoa falida. Tá? A palavra é muflis, M-U-F-L-I-S, muflis. É a pessoa falida, a pessoa que perdeu tudo, não tem nada. Então os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondem ao profeta, sim, é aquele que não tem dinheiro nem propriedades. Ou seja, já ficou então aqui na mente que a pessoa que chamamos de muflis, na língua árabe significa o quê? Significa a pessoa que não tem dinheiro e não tem nenhum tipo de propriedade, nenhum tipo de bem. No que o profeta então, sallallahu alaihi wasallam, responde corrigindo esse entendimento dos seus companheiros. Ele fala, na minha comunidade, ou seja, entre os muçulmanos, quem é o muflis? O muflis é aquele que no dia do juízo final, é aquele que no dia do juízo final chega e cumpriu as suas orações, fez o seu jejum, pagou o seu zakat, certo? Ou seja, ele veio em dia com as suas obrigações diárias, digamos, a oração, o zakat, foi fazer o hajj, talvez, etc. Porém, ao mesmo tempo que ele fazia isso, insulta as pessoas, injuriava as pessoas, roubava as pessoas, assassinaram pessoas, batiam, era violento contra os irmãos e etc. Como consequência destas ações, Allah subhanahu wa ta'ala vai descontar dessas suas boas ações e reparar com essas boas ações as pessoas as quais foram injustiçadas por este homem. Então esse homem chega cheio de recompensas por ter rezado, por ter feito jejum, por ter feito zakat, por ter ido para o hajj, etc., por ter praticado o Islã. Então ele tem bastante recompensas. Mas o que acontece? Ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele roubava, injuriava, insultava as pessoas, xingava as pessoas, matou as pessoas, pode ter assassinado alguém, golpeou as pessoas, bateu ou alguma coisa, sabe? Foi violento com alguém. Nesse caso, essas pessoas que foram injuriadas ou injustiçadas por este
praticante das orações, etc., começam a tomar das suas recompensas no dia do juízo final como uma compensação. Aí começa então o juízo de Allah subhanahu wa ta'ala. Começa a tirar das recompensas dessa pessoa como uma compensação pelas injustiças cometidas na terra, até que acabam as suas recompensas. Até que todas as suas recompensas terminam. E pior, quando terminam as suas recompensas, ele não tem mais como dar mais recompensas para as pessoas que ele injustiçou. O que acontece? Essas pessoas que têm más obras, que têm obras ruins ou obras que não foram de acordo com a Sharia, eles pegam esses pecados e começam a se livrar desses pecados, e esses pecados caem sobre aquela pessoa que as injustiçou. Ficou claro? Então a pessoa chega com aquele monte de recompensa, mas injustiçou fulano, etc, etc, etc. Aquelas recompensas começam a ser divididas entre as pessoas as quais foram injustiçadas por esse indivíduo, vão sendo distribuídas e distribuídas e distribuídas até que elas se acabam. Quando elas se acabaram, não para por aí. Se ele ainda deve alguma coisa para essas pessoas, se ele ainda continua devendo algo da injustiça que ele praticou em vida, o que acontece? Estas pessoas que foram justiçadas por eles, elas têm pecados, elas têm más obras, elas têm atitudes que não foram de acordo com a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muito menos com o próprio Alcorão sagrado, e elas começam a tirar esses pecados e a dar esses pecados para esta pessoa que praticou as orações, que pagou o zakat, que fez o jejum, que foi para o Hajj, etc. E no fim das contas, essa pessoa é jogada no fogo do inferno. Ou seja, esse hadith, ele nos diz muitas coisas. Ele nos diz que nem todo mundo que pratica as orações e etc., que está em dia com as suas obrigações, é necessariamente um ganhador do paraíso. E que também não basta, ou seja, não bastam para nós, muçulmanos, que pratiquemos as orações e pratiquemos o zakat, etc., a nossa conduta com as outras pessoas. Porque você percebe que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que ele fala, injuriou, injustiçou, roubou. Tudo isso faz parte do comportamento diário de um muçulmano. Certo? Golpeou, bateu em alguém, foi violento com as pessoas, matou alguém. Tudo isso que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam está nos explicando está ligado ao quê? Ao nosso comportamento. Ou seja, então você tem as orações, é claro, deve-se cumprir as orações, mesmo praticando os pecados. Você não deve largar as orações só porque você comete um pecado. Porque isso é o que te mantém no Islã como muçulmano. Ou seja, não é para, eu sou pecador, então não vou rezar também. Não, você é pecador e continua rezando. Quem sabe com essa oração, com essas orações praticadas com sinceridade, talvez essas orações é que você consegue voltar e deixar os seus pecados. Mas somente as orações, somente o zakat, somente o jejum, somente o hajj não te salvam do fogo do inferno a priori. As suas ações, as suas atitudes com as outras pessoas também é muito importante e é fundamental para que você não perca as recompensas da oração. Então, às vezes você pede como se fosse um saco furado. Você consegue as recompensas daqui e acaba perdendo elas por aqui, porque está injustiçando as pessoas, ou falando mentiras, perjuriando as pessoas. E quantos nós não conhecemos assim nas nossas comunidades, né? Que infelizmente têm o seu comércio e acabam injustiçando as pessoas, roubando as pessoas, passando as pessoas para trás, não pagando as pessoas, etc. E no fim do dia estão lá na mesquita cumprindo as suas orações, né, como se deve cumprir. Eu não estou criticando a prática das orações destas pessoas. O que eu estou criticando aqui é o fato dessas pessoas não continuarem com o comportamento islâmico dentro da mesquita, fora dela. Esse é o nosso grande problema. Esse é um problema que assola a nossa comunidade. As pessoas acham que eu sou muçulmano e acabou. Eu sou muçulmano, eu rezo e terminou por aí. Não é assim. As suas obras, as suas atitudes fora da mesquita também são de extrema e de suma importância para que nós sejamos merecedores
do paraíso de Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo final. Numa outra, hoje vamos falar sobre as analogias que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se utilizava para poder explicar as coisas para as pessoas, numa das suas técnicas de ensino. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uma vez foi perguntado por um dos seus companheiros que dizia: a minha mãe prometeu peregrinar a Meca. Minha mãe jurou que iria para Meca para cumprir a peregrinação. Mas ela morreu, infelizmente ela faleceu antes de cumprir esse juramento. Então essa pessoa preocupada com a sua mãe pergunta: eu devo peregrinar no seu lugar, devo fazer o Hajj por ela? E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, na verdade faz uma analogia: por acaso, se a sua mãe tivesse deixado uma dívida financeira, material qualquer, você pagaria por ela? Ele diz sim, pagaria por ela, claro, pois Allah subhanahu wa ta'ala tem mais direito ainda de que se cumpra com ele as suas promessas e os seus compromissos. Portanto, sim, faça a peregrinação pela sua mãe e cumpra essa dívida, ou melhor, pague essa dívida que a sua mãe tem com Allah por ter prometido fazer o Hajj e não ter conseguido cumprir. É claro que a questão da mãe não ter cumprido o Hajj, etc., se ela morreu em falta com Allah, isso é uma outra questão que não é isso que eu quero abordar aqui. Mas o que eu quero abordar é que sim, se existir um compromisso dessa pessoa para com Allah subhanahu wa ta'ala, você pode fazer por essa pessoa. Independente de ser mãe, é claro que as mães, os pais em geral, estão em primeiro ponto e têm mais direito de que você cumpra e de que você pague as suas dívidas deles para com as pessoas. Mas se você tem algum amigo, algum irmão, ou alguma pessoa qualquer que morreu e deixou uma dívida, e se você for lá e pagar essa dívida para essa pessoa, é um ato de altíssimo nível, é um ato de muita recompensa perante Allah subhanahu wa ta'ala, e esse dito foi narrado pelo Imam al-Bukhari, rahimahullah. Vimos então hoje que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam então fazia analogias também. Ele se utilizava de analogias para que ele pudesse fazer com que a pessoa entendesse a questão. Da mesma forma, então, de acordo com o hadith, da mesma forma que você paga uma dívida material para sua mãe, você também pode pagar as dívidas espirituais, como no caso do Hajj. E só o Hajj, tá? Somente o Hajj. Não se paga orações das outras pessoas, mas o Hajj é uma coisa que você pode pagar, e isso não é nosso assunto aqui de novo, mas nós podemos abordar isso até num próximo encontro. E uma última observação importante. Nesses dois hadiths, nós vimos que no fim das contas, o que mais valioso nós temos aqui nessa vida são as nossas atitudes, é a nossa crença e as nossas atitudes. Não adianta, no dia do juízo final, não adianta aquele carro que você comprou, aquela Ferrari, aquele Lamborghini, aquele apartamento de 900 metros quadrados, aquele dinheiro que você tinha guardado embaixo do colchão, aquele ouro que você tinha entesourado na sua casa. Nada disso vai adiantar no dia do juízo final. O que vai adiantar são as suas obras, o seu comportamento, as suas atitudes com as outras pessoas. Isso é o que vai te beneficiar ou não no dia do juízo final. Pensem bem nisso, reanalisem as suas obras, reanalisem o seu comportamento, reanalise a sua conduta como muçulmano e parta deste momento para um comportamento ainda melhor. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Aguardo e espero vocês nos próximos programas, que vamos completar ainda mais este assunto tão importante que é do ensinamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para as pessoas. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.